Fala galera! Hoje estamos chegando no nosso 18º dia da devocional 40 dias com os Vingadores. E hoje nós escolhemos uma personagem que chegou com tudo no último filme para poder salvar os Vingadores, que é a Capitã Marvel. Para a gente estudar um pouquinho a história dela, os ensinamentos bíblicos que vamos entender a partir do contexto da história dela, né? Nós vamos ler a nossa base bíblica, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Como de costume, você vai pausar o vídeo para procurar esse texto na sua Bíblia, então vai dar play para que a gente possa ler juntos e continuar o nosso estudo. Isaías, capítulo 40, versículo 31. E o texto diz o seguinte: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Assim como outros personagens, né, que a gente já estudou, a história da Capitã Marvel também é um pouquinho diferente em relação aos filmes, né, dos quadrinhos. Nos quadrinhos, a Capitã Marvel, ela, antes de ser capitã, né, ela era apenas a Carol Danvers, né, e ela fazia parte da Força Aérea Americana. Só que ela acabou sendo raptada e sendo feita prisioneira, né, pela raça alienígena Kree. E então na nave deles, ela já estava sendo presa lá, a nave acabou sofrendo um ataque, e quando tudo ia explodir, tudo ia se perder lá, a Carol ia morrer, chegou o Capitão Marvel, que era o original Capitão Marvel, né? O nome dele era Marvel. E ele acabou salvando a Carol, só que na explosão que teve, a radiação misturada com a explosão acabou pegando tanto o Capitão Marvel e a Capitã Marvel, né, Carol Danvers, e aquela radiação misturou o DNA dos dois, de forma que a Carol começou a adquirir os poderes do Capitão Marvel. E assim ela se tornou a Capitã Marvel. E ela começou então a ajudar toda a galáxia, a ajudar também os Vingadores, né? E aproveitar aquele poder fenomenal que ela tinha. No entanto, um dia ela acabou se deparando com uma pessoa que você já deve conhecer também de outra história em quadrinhos, a Vampira dos X-Men. Na época, a Vampira estava acompanhando ali a Mística, né, que é sua mãe adotiva, estava sendo um pouco controlada, né, por ela, né? E ela acabou tocando na Capitã Marvel, de forma que absorveu praticamente todo o poder dela, de forma que ela não conseguia mais, a Capitã Marvel não conseguia mais usar os seus poderes. Isso acabou deixando ela muito triste, muito deprimida. E ela, naquela hora, parou de ajudar então os heróis. Só que um pouco mais para frente, ela acabou tendo a oportunidade de mais uma vez ir para o espaço para poder ajudar ali os Vingadores a enfrentar uma outra raça alienígena chamada Ninhada. E naquela época ela acabou se deparando com um fenômeno espacial chamado Buraco Branco, que era a estrela mais poderosa que tinha ali no reino do Império de Shi'ar, daqueles alienígenas. Aquele buraco branco, misturando-se com o DNA que a Carol tinha, acabou reativando os poderes dela, e não só reativando, como aumentou ainda mais os poderes que ela tinha. Então ela voltou a ser aquela Carol Danvers, Capitã Marvel toda poderosa. No entanto, quando ela voltou para a Terra, ela começou a perder novamente seus poderes, porque o nosso sistema solar prejudicava o desempenho dos poderes dela. E ela mais uma vez caiu ali numa depressão, e dessa vez pior ainda. Tanto que ela começou a se embebedar, né? Então num vício ali que foi prejudicando muito ela. Tanto que até o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, foi para poder ajudá-la. Porque ele também já tinha passado por esse problema, né, de vício de bebedeira, e foi conversar um pouquinho com ela para ver se conseguia ajudá-la. Mais pra frente ela acabou conseguindo recuperar seus poderes mais uma vez, continuou ajudando os Vingadores, os X-Men, os nossos heróis. Eu queria falar um pouquinho com você hoje a respeito dessa questão que a Carol Danvers, a Capitã Marvel, viveu. A constância. Na verdade o que ela viu foi uma falta de constância, né? E eu queria perguntar pra você, você conhece alguém, algum amigo seu, familiar, amigo, enfim,
que é uma pessoa muito inconstante? Ou de repente você é uma pessoa muito inconstante? Ou você não sabe o que é uma pessoa inconstante? Sabe aquela pessoa que um dia ela tá lá te ajudando, tá tudo bem, tudo maravilha, no outro dia aquela pessoa tá acabada, tá desanimada, não quer saber de nada. São aquelas pessoas que têm altos e baixos, só que de repente isso muda do nada, altera, você não entende o porquê. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja uma pessoa inconstante. Mas eu queria hoje falar com você um pouquinho sobre essa importância de sermos constantes. Eu queria ler contigo um texto que se encontra em Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. O texto diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim como em algumas outras questões da vida, às vezes estudo, trabalho, relacionamentos, as pessoas são inconstantes, também em relação à sua vida espiritual, muitas pessoas são inconstantes. Você já deve ter visto aquela pessoa que um dia está num propósito de oração, diz que vai ler a Bíblia todo em um ano, não, em 6 meses, não, em 3 meses. E ela começa a devorar a Bíblia, orar, vai em todos os cultos, passa um mês, ela já abandonou a leitura bíblica, já está faltando nos cultos, já está indo em locais que não deve, com companhias erradas, já nem está orando direito. Daqui a pouco ela volta com tudo, com fervor, e depois abandona de novo. A Bíblia nos orienta a buscar sermos constantes. Ou seja, não ficarmos com altos e baixos, porque isso prejudica muito não só a nossa própria vida. A cada vez que a gente busca assim com muita força e de repente a gente percebe que somos humanos e falhamos, a gente cai num buraco assim de depressão que a gente pensa, poxa, eu não sou tudo isso, eu não mereço isso. A gente começa a se cobrar demais e com isso achar que não somos merecedores da graça de Jesus, e de fato não somos por nós, porque nós não podemos fazer nada para merecer tudo aquilo que Jesus faz por nossas vidas. Mas nessa hora nós precisamos lembrar que Jesus morreu por nós. Ou seja, aquilo que nós podemos desfrutar hoje não é algo que nós conquistamos por nós mesmos. Alguém conquistou por nós, foi Jesus. Nós não devemos mais nada, mas desde que nós entendamos que o sacrifício de Jesus foi por nós. Nosso pastor Regis, ele comentou algo muito interessante que eu carrego, que é o seguinte: quando você acha que você não vale nada, lembre-se que foi por você que Jesus morreu, porque você tem valor, tem importância. Mas se um dia você também achar que é por sua própria força, seus próprios esforços, que você é o bonzão, que você é o que você tem o que tem, lembre-se que foi por você que Jesus morreu. Ou seja, se você fosse tão bom, Jesus não precisava ter morrido por você. Mas por você ser pecador, ele teve que pagar o preço por você, para que você pudesse continuar a sua vida sem precisar pagar com a sua morte. Ou seja, tudo aquilo que nós cremos está centrado em Jesus e no sacrifício que ele fez por nós. A nossa constância não depende do nosso humor, da nossa força, da nossa vontade. Porque alguém pagou o preço por nós para que possamos sempre ter o acesso a um poder que cada vez que a gente presencia, que a gente está com esse poder junto, a gente percebe o quão grandioso é, que é o poder de Jesus Cristo. Então, diferente de como acontece com a Carol Danvers, a Capitã Marvel, que ora está com poderes, ora perde, ora volta com mais poderes ainda, ora perde. Lembre-se, o seu poder não vem de você. Seu poder vem de Jesus. Mas você sim precisa buscá-lo, precisa se entregar inteiramente a Ele, para que assim todo o poder dele possa estar dentro de você, e assim a luz de Jesus possa brilhar na sua vida e refletir na vida das outras pessoas também. Porque quando nós somos inconstantes, não é só pra gente que isso faz mal, mas para as outras pessoas. Você confia em alguém que é inconstante? Você já viu alguém que é inconstante sendo bem falado? Normalmente as pessoas falam, poxa, essa pessoa tinha tudo
para alcançar grandes coisas, mas ela é tão inconstante que não dá para a gente confiar nessa pessoa. Pense nisso então. Queria deixar um último versículo para você, que se encontra em Salmos capítulo 84, versículo 10. Salmos 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Isso para nós lembrarmos que para termos constância, precisamos estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus é que nós vamos poder nos alimentar de sua palavra, de seu poder, para que assim, todo dia, nós possamos servi-lo. Vou pausar aqui a música para que a gente possa orar juntos. E nós vamos orar exatamente a respeito disso, a respeito de constância. Para que você que de repente tem enfrentado uma luta, de repente você tem enfrentado um pecado em particular, e cada vez que você cai nesse erro, você pensa, poxa, eu sou um fraco, eu não mereço nada, não valho nada. Que você se lembre que não é pelos seus esforços que você tem acesso à salvação, mas é por aquilo que Jesus fez por você que você tem acesso a essa salvação. E que mesmo que você tenha cometido um erro hoje, ou que você cometa um erro mais para frente, você pode voltar, pedir perdão a Deus, se arrepender daquilo que você fez, para então você seguir firme com Ele em uma vida de constância. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, porque a vida que nós podemos ter constante diante de Ti não é algo que nós podemos conseguir pelas nossas forças. Porque se fosse, nós sempre iríamos falhar. Mas essa vida de constância que nós podemos ter, ela só é possível mediante ao sacrifício que o Senhor fez por nós. Um sacrifício que permite que possamos ter acesso a Ti, ter acesso a Deus, ter acesso, Senhor, ao poder que o Senhor tem, para que não sejamos fracos como somos, mas sim que possamos ser fortes. Que em momentos em que achamos que somos fracos, seja só para percebermos que na verdade não somos nada, mas que o Senhor é tudo, e que pelo Senhor ser tudo, o Senhor pode fazer tudo também em nossas vidas. Tudo aquilo que não podemos, tudo aquilo que não temos condições, não temos força. Então que possamos lembrar que a força que temos não é nossa, mas ela vem de Ti. Que com a Tua força, não importa quem somos, não importa o que podemos, que conseguimos fazer por nós mesmos, contigo nós podemos qualquer coisa. Pelo Teu poder, pela Tua vontade. Mas para isso nos ajude a cada dia desejar essa Tua vontade, nos arrependermos dos caminhos errados que tomamos e lembrarmos que a única forma de termos a salvação é mediante o sacrifício de Jesus, é pedindo perdão pelas nossas falhas, reconhecendo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, e assim podendo ter uma vida constante na sua presença. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Vejo vocês na nossa próxima devocional.